Olá pessoal, estou de volta agora para começarmos a terceira unidade desse curso de Eletricidade e Magnetismo. Relembrando que na primeira unidade foi discutido apenas eletricidade, tratando de campos elétricos estáticos, ou seja, que não variam no tempo. Na segunda unidade nós discutimos apenas o magnetismo, tratando em maior parte dela de campos magnéticos estáticos. E enfim, agora, nessa terceira unidade, nós de fato vamos discutir o eletromagnetismo, onde nós trataremos então de tanto campo elétrico como campo magnético que variam no tempo. Então nós romperemos com a restrição de que eles estão estáticos. Com isso, nós veremos que não vai dar mais para falar do campo elétrico e do campo magnético separadamente, né? E nós começaremos a discutir isso com essa primeira aula, intitulada Indução Eletromagnética. O sumário dessa sequência de videoaulas é o seguinte. Primeiro, eu definirei e examinarei mais profundamente o conceito de força eletromotriz. Em seguida, eu falarei de uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, que é a lei de Faraday. No item 3, eu discutirei sobre uma das principais aplicações da lei de Faraday, que é o gerador de eletricidade. E no item 4, eu discutirei sobre uma outra aplicação também muito importante da lei de Faraday, que é o transformador de eletricidade. Falarei agora sobre força eletromotriz. A equação que caracterizava a eletrostática e provinha da lei de Coulomb era essa aqui. Ou seja, a integral de linha do campo elétrico em um circuito fechado, ela é zero. Todavia, esta equação não se aplica a campos mais gerais, que dependem do tempo. Ou seja, quando o campo elétrico é dependente do tempo, a lei de Coulomb deixa de ser válida. E, portanto, nós não podemos usá-la mais para demonstrar que essa integral de linha é zero. De fato, essa integral não necessariamente será zero quando o campo ele depender do tempo. Então, definimos a força eletromotriz, né, que usamos essa abreviação, FEM, né, em torno de um circuito por justamente a força eletromotriz, então será a integral de linha do campo elétrico. Com o campo elétrico e o campo magnético estáticos, essa FEM ela era nula. Contudo, né, se não forem estáticos, ela pode ser diferente de zero. Bom, então como a lei de Coulomb ela deixa de ser válida e nós a utilizamos para definir o campo elétrico, então convém a gente se perguntar como então será definido o campo elétrico, já que a lei de Coulomb ela não pode ser utilizada. Como o campo elétrico ele não pode ser definido pela lei de Coulomb, ele fica definido pela força de Lorentz, né, que nós conhecemos e é dada por essa expressão. Então, a força de Lorentz ela me diz o seguinte, que os vetores campo elétrico e campo magnético, eles parametrizam uma força que atua sobre uma carga de teste Q, que está a uma velocidade v. E o comportamento desses vetores é caracterizado pelas equações da eletrodinâmica, que irão ser sumarizadas mais à frente. Bom, então a fim de examinarmos como essa força eletromotriz ela pode ser induzida em um circuito fechado, examinemos agora 3 experimentos. Então, na experiência 1, eu apresento essa figura. Suponhamos então que o fio metálico reto de comprimento L escorrega com velocidade v
sobre dois trilhos condutores. Então, aqui nós temos os dois trilhos condutores, formando o circuito. Então, aqui eu tenho um circuito fechado, cuja área, eu vou chamar de A, a área desse circuito, aumenta, à medida que o fio metálico reto escorrega com velocidade v. E o plano dessa área está perpendicular a um campo magnético B, que é uniforme. Bom, então, analisando o movimento desse fio metálico reto, que escorrega pelos trilhos, podemos dizer que as cargas do fio em movimento experimentam uma força magnética que realiza trabalho através do circuito. Então, olhando a figura, essas cargas em movimento, na presença de um campo magnético, a gente sabe que haverá uma força magnética que fará com que essas cargas fluam e formem uma corrente. E esse fluxo ele será na direção de um dos terminais desse fio, de modo que haverá um acúmulo de carga positiva em uma das extremidades desse fio, e no outro terminal haverá um acúmulo de cargas negativas, ou melhor, uma ausência de cargas positivas, de modo que surgirá assim uma diferença de potencial. Bom, e esse trabalho ele é dado então como sendo a integral ao longo do circuito da força que só atua no fio que está em movimento, o restante do trilho está em repouso. Então é a integral da força vezes o elemento do condutor. E essa força que está atuando no fio, a gente conhece a expressão dela. Ela é dada como sendo então a carga do condutor vezes o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético aplicado ao condutor. O produto vetorial da velocidade pelo campo ele vai dar um vetor que vai estar na mesma direção do elemento condutor. E também a velocidade ela é constante e o campo é uniforme. Então, tanto Q como V como B eles podem sair da integral. Vai ficar apenas a integral de dl, que no caso é simplesmente L, que é o comprimento do condutor. Então, no final, a gente vai ter que o trabalho vai ser Q vezes V vezes L vezes B. Bom, se chamarmos a diferença de potencial de E, lembrando que diferença de potencial é trabalho dividido pela carga, então obtemos que esse E é simplesmente dado como sendo o B vezes o L vezes o V. Bom, por outro lado, observamos que a taxa de variação do fluxo magnético através do circuito é dada como uma derivada do fluxo em relação ao tempo. E o fluxo do campo magnético, como a gente viu, por definição, ele é a integral de superfície do campo magnético. Bom, esse campo magnético ele é perpendicular à área do circuito, ou seja, ele está na mesma direção que esse vetor normal. Mas o sentido é o contrário a esse vetor normal. De modo que esse produto escalar entre o campo e esse versor é dado então simplesmente como módulo do campo, já que o módulo desse versor é 1, e o sinal negativo é porque eles estão em sentidos contrários. O campo ele é constante, é uniforme, então sendo uniforme ele pode sair da integral. Então fica apenas a integral de ds, que é a área do circuito, que eu estou chamando de A. Então fica apenas a derivada em relação ao tempo de B vezes A. Novamente, como B é constante, ele pode sair dessa derivada. Fica apenas a derivada em relação ao tempo de A, onde esse A sim ele varia no tempo. Como é que esse A varia no tempo? Bom, então o A é a área desse retângulo, que é basicamente a base vezes a altura do retângulo. A altura eu estou chamando de L, e a base é o valor de x que está mudando com o tempo à medida que esse condutor reto
vai escorregando sobre os trilhos. Então a área ela fica simplesmente dada como sendo L vezes x. O L sendo um valor constante, ele também sai dessa derivada. Então ficamos apenas como B vezes o L vezes o dx dt. Dx dt é basicamente a velocidade com que o condutor escorrega. De modo que a taxa de variação do fluxo ela pode então ser escrita como sendo menos B vezes L vezes V. Bom, desta forma, comparando a expressão da taxa de variação do fluxo que nós obtivemos com a expressão do potencial que nós obtivemos anteriormente, então nós podemos ver que elas são iguais a menos de um sinal de menos, de modo que podemos escrever que esse potencial é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético. Note que toda essa análise tem sido feita com nossos conhecimentos sobre eletrostática e magnetostática. De modo que, como então o campo magnético é independente do tempo, nós temos que a integral de linha do campo elétrico ela continua sendo zero. Então, esse E aqui não é, de fato, aquela força eletromotriz que nós definimos como sendo a integral de linha do campo elétrico, já que ela é zero. E, portanto, nós chamamos esse E de força eletromotriz de movimento. Então, a força eletromotriz de movimento ela é qualquer força eletromotriz induzida pelo movimento relativo entre o campo magnético e um circuito, que pode ser fechado ou não. Bom, uma observação importante sobre essa experiência é o seguinte. Bom, a corrente que surge no fio metálico que escorrega no trilho, ela também interage com o campo magnético uniforme. E com isso surge uma força sobre esse condutor, que essa força eu estou chamando de F. Como o campo magnético ele é uniforme e ele é perpendicular ao elemento do condutor, essa força ela pode ser escrita por essa expressão aqui. Nós já vimos anteriormente como obter essa força sobre o condutor. E ela, a direção dela é no sentido de se opor ao movimento do condutor, ou seja, de se opor à velocidade v. Ou então podemos dizer que as forças que surgem devido à corrente que circula na espira estão no sentido de se opor ao aumento do fluxo provocado pelo movimento da barra. Bom, perceba que isso está plenamente de acordo com o princípio de conservação da energia. Ou seja, a gente mostra que surge uma força eletromotriz, ou seja, que surge uma energia elétrica nesse sistema, e uma energia que surge, ela tem que surgir às custas de alguma outra energia que desaparece. E no caso, essa energia elétrica ela vem às custas da diminuição da energia cinética da barra. Agora, examinemos uma outra experiência. Então, aqui nessa figura, nós temos a representação dessa experiência. Bom, essa experiência é o seguinte: imaginemos agora o circuito em repouso. Esse circuito aqui. E uma fonte de campo magnético não uniforme. Então, aqui eu tenho uma fonte do campo magnético não uniforme. B igual a B de x, ou seja, esse campo magnético ele varia com x, ou seja, para x menores ele é mais intenso, no caso B1, na extremidade do circuito, e para x maiores ele vai diminuindo a intensidade, no caso atingindo um valor B2 na outra extremidade do circuito. Move-se com a velocidade v no sentido menos x. Então essa fonte ela move-se com a velocidade v no sentido do x negativo, enquanto que o circuito agora é que permanece em repouso. Agora
Diferentemente da experiência 1, não pode haver força magnética, uma vez que o circuito está em repouso. Por outro lado, pode-se mostrar que os campos produzidos por uma fonte em movimento estão relacionados. Bom, quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que enquanto um observador que está em repouso em relação à fonte do campo magnético vê um campo magnético não variando no tempo, um observador que está em repouso em relação à espira, ele terá uma outra visão. Bom, e essa outra visão desse observador é obtida a partir da transformação dos campos entre dois referenciais inerciais. Bom, os detalhes de como é feita essa transformação ele foge ao escopo desse curso. Quem tiver curiosidade, uma boa referência é esse livro do Purcell chamado Curso de Física de Berkeley, volume 2, que faz um tratamento diferente do tradicional, apoiado na teoria da relatividade. Bom, então, e a partir dessa transformação entre os campos, pode-se obter, então, que um observador que está na espira, então, além do campo magnético não uniforme, ele verá também um campo elétrico. E esse campo elétrico e esse campo magnético se relacionam por meio dessa equação que diz que o campo elétrico ele é menos o produto vetorial da velocidade com que a fonte se desloca pelo campo magnético produzido pela essa fonte. E por essa expressão, esses campos eles são perpendiculares. Então, o que um observador que está em repouso em relação à espira vê é, além do campo magnético não uniforme, ele verá também um campo elétrico não uniforme. Na extremidade da esquerda da espira, esse campo ele tem um valor E1, e na extremidade direita, esse campo ele tem um valor E2. Portanto, será observado uma força eletromotriz genuína que realiza trabalho através do circuito. Bom, então, o campo elétrico que é visto pelo observador que está no circuito, ele vai produzir uma força elétrica. Né? E essa força elétrica vai gerar uma corrente elétrica. E no caso aqui é no sentido horário, já que o campo elétrico no ponto na extremidade esquerda ele é maior do que o campo elétrico na extremidade direita do circuito. E essa força elétrica ela pode ser associada a um trabalho que é dado como sendo a integral dessa força ao longo de um circuito fechado. A força elétrica, ela é dada como sendo carga vezes campo elétrico, e esse campo elétrico ele está associado ao campo magnético também não uniforme por meio dessa expressão. De modo que eu posso escrever essa integral em termos do campo magnético. Bom, note que essa integral é ao longo do circuito fechado. Em alguns trechos desse circuito, esse produto vetorial entre parênteses ele vai ser perpendicular ao elemento do condutor, de modo que nesse trecho a integral vai ser zero. Em outros trechos, ele poderá ser ou paralelo ao elemento do condutor ou antiparalelo. Lembrando que esse V ele é constante. No ponto em que esse vetor ele é antiparalelo ao vetor dl, é o ponto onde o campo magnético ele é o B1. E considerando que esse termo ele pode sair da integral, já que esse B1 ao longo desse percurso ele vai ser constante, então a gente vai ter simplesmente o Q vezes o V vezes o B, que no caso é o B1, e a integral de dl é o L. E no outro trecho dessa curva fechada, onde o campo ele é paralelo ao vetor elemento de condutor, esse campo ele é B2. De modo que essa integral vai ser a mesma coisa, só que com sinal contrário. Né? Na verdade, o B1 né, ele vai aparecer um sinal de menos, que vai cortar com esse menos aqui. E o B2 não vai aparecer sinal de menos, portanto, o sinal de menos que aparece aqui é esse aqui. Bom, a força eletromotriz, ela fica dada como sendo, né, como a gente viu, por definição, a integral ao longo do circuito fechado do campo elétrico.
E isso, por sua vez, é o trabalho, né, dividido pela carga. Então, se eu pegar isso daqui e dividir pela carga, eu vou obter como resultado final a força eletromotriz induzida no circuito. Por sua vez, desenhando aqui separadamente apenas o circuito e o campo magnético não uniforme, determinemos a taxa de variação do fluxo magnético através do circuito, considerando que no intervalo dt, as linhas do campo deslocam-se v dt. Então, depois de um intervalo dt, as linhas de campo, por exemplo, o B2, que estava na extremidade direita do circuito, ele entrou, né, no circuito e passou a ficar localizado nessa região aqui, que seria a churada. E o campo B1, que estava na extremidade esquerda, ele saiu desse circuito e passou a estar localizado nessa área aqui, a churada. Bom, e com isso a gente pode obter a variação do fluxo. Assim, o fluxo no final, né, ou seja, no intervalo de tempo t mais dt, ele é dado então como fluxo inicial, que é o fluxo no intervalo t, mais o fluxo do campo que entra, né, nessa área, que é representado por essa parte achurada aqui. Então, esse fluxo nessa parte achurada, ele é a área vezes o campo. A área aqui nessa parte achurada é a base desse retângulo, V dt, vezes a altura, que é L. Então, essa área é V dt vezes a altura L, e o fluxo seria isso vezes o campo. E o fluxo que sai, ele é dado então como sendo essa área, a mesma área, L, né, L vezes V dt, vezes o campo B1. Bom, então, o fluxo que entra, né, é B2 vezes L vezes V dt, e o fluxo que sai é B1, né, que representa com sinal de menos, né, B1 vezes L V dt. Bom, então, a partir disso eu posso obter a variação do fluxo, passando esse fluxo no tempo t para o lado esquerdo, e a taxa de variação é obtida dividindo tudo por dt, e tomando um limite quando t tende a zero. Quando eu faço isso, eu obtenho simplesmente que a taxa de variação do fluxo magnético nessa superfície é dada então por essa expressão aqui. Desta forma, comparando então a expressão que a gente obteve para a variação do fluxo, uma outra expressão que a gente obteve para a força eletromotriz induzida, então nós podemos então dizer que a força eletromotriz induzida é menos a taxa de variação do fluxo magnético, conforme a gente esperava. Bom, por que eu esperava isso? Porque a diferença da experiência 2 para a experiência 1 é basicamente uma mudança de sistema de referência, né? Onde você sai de um referencial inercial para outro referencial inercial. Bom, e um princípio da física, conhecido como princípio da relatividade, ele diz justamente que as leis da física elas devem ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. Então, apesar das grandezas mudarem, né, quando se muda de um referencial para o outro, a descrição das grandezas mudar, mas as leis fundamentais que dizem como essas grandezas devem se relacionar, essas leis fundamentais elas não podem mudar. E uma dessas leis fundamentais é justamente essa expressão aqui, né, que relaciona a força eletromotriz e o fluxo magnético. Bom, resumindo então, tudo que nós vimos nessa experiência 2, né, nós podemos dizer o seguinte: como o circuito é estacionário,
somente um campo elétrico poderia causar o movimento das cargas em seu interior. Tal campo elétrico é, é causado por um objeto se deslocando a uma velocidade menos v, produzindo ao mesmo tempo um campo magnético B. O campo elétrico relaciona-se com a variação do fluxo magnético no circuito, tal que a força eletromotriz é menos a taxa de variação do fluxo, onde a força eletromotriz contém a informação do campo elétrico, já que a força eletromotriz é a integral de linha do campo elétrico ao longo do circuito fechado, e o fluxo magnético contém a informação do campo magnético, já que ele é a integral de superfície do campo magnético. Bom, as experiências 1 e 2 puderam ser completamente analisadas segundo as teorias estáticas desenvolvidas anteriormente. Bom, já essa experiência 3, a gente vai ver que ela é ligeiramente diferente. A experiência 3 ela diz o seguinte: suponhamos que nem o circuito e nem a fonte do campo magnético estão movendo-se. Porém, o campo magnético e, consequentemente, o fluxo magnético pode ser variado em magnitude por meio da variação da corrente da fonte. A equação força eletromotriz é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético ainda se aplica. Então, note que nessa experiência nós realmente não temos como fazer uma análise à luz das teorias estáticas. Contudo, a resposta a essa pergunta é sim. Essa expressão ela continua sendo válida. As experiências de Faraday elas foram as primeiras a demonstrar esse fato fundamental da natureza. Assim, eu falarei agora sobre lei de Faraday. Resultados de um grande número de experiências envolvendo a variação do fluxo magnético φ em circuitos podem ser resumidos por então essa expressão que diz que a força eletromotriz induzida é menos a taxa de variação do fluxo. E essa expressão é que nós chamamos de lei de Faraday. Onde ampliamos a definição de força eletromotriz para incluir qualquer influência que faça a carga circular ao longo de uma trajetória. Ou seja, mesmo em situações estáticas, onde nós vimos que a integral de linha do campo elétrico é zero, onde nós introduzimos o conceito de força eletromotriz de movimento, essas situações elas são englobadas pela lei de Faraday nessa forma, que nós chamamos de forma integral da lei de Faraday. Bom, então o que a lei de Faraday diz de maneira simples é que sempre que houver uma variação do fluxo, haverá uma força eletromotriz induzida. Então aqui eu tenho um ímã com suas linhas de campo. Bom, então enquanto o ímã está em repouso, o campo magnético é estático, tá? O fluxo ele não está variando, pela bombina, então não haverá uma força eletromotriz induzida, mas à medida que a gente aproxima esse ímã ou afasta ele da bombina, então haverá uma variação do fluxo e, consequentemente, haverá uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida ela é detectada pelo medidor de voltagem, e se o circuito estiver fechado, também essa força eletromotriz provocará uma corrente elétrica que também é detectada pela lâmpada. Então, note que quanto mais rápido é a variação desse fluxo, mais intensa é a força eletromotriz induzida e a corrente que vai circular por esse circuito. Bom, note que na lei de Faraday existe um sinal de menos. O sinal negativo da lei de Faraday indica que o sentido da força eletromotriz induzida é tal que se opõe à variação que a produziu. Bom, essa afirmação é a base da lei de Lenz. Mais precisamente, a lei de Lenz ela diz o seguinte: no caso de uma variação em um sistema magnético, sucede algo que tende a se opor à variação.
Então, um exemplo de funcionamento da lei de Lenz é novamente o exemplo de um ímã que se movimenta em direção ao espira. Como a gente viu, a variação do fluxo, né, na área dessa espira fará com que surja uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, circulará uma corrente por esse circuito. E além de Lenz diz é que essa corrente irá gerar um campo que tenderá a se opor, né, ao campo magnético do ímã. Bom, a lei de Lenz ela é, na verdade, a própria afirmação do princípio de conservação da energia. Note que, à medida que o movimento do ímã ele produz uma força eletromotriz, ou seja, ele gera energia na espira, o princípio de conservação da energia diz que essa energia que é gerada, ela é gerada a algum custo. Que custo é esse? O custo é a perda de energia cinética do ímã. E na medida que o ímã se aproxima, sucede algo na espira que tende a se opor à variação do fluxo, ou seja, se opor a esse movimento. Consequentemente, o ímã irá frear e de modo que ele perderá energia cinética, que justamente foi transformada em energia elétrica.